coração de vocês como algo bom, agradável, suave e que traga ensinamento e graça através do Espírito Santo na vida de todos, tá bom? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos mais uma vez, todos juntos. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Aleluia. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Sim, Senhor Jesus, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Diga forte para o Senhor Jesus. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso, oh, pelo teu imenso amor, manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Mais uma vez te louvamos, ó Senhor, aleluia, glória a Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, oh, pelo teu imenso amor, manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Sobre tua vida vou profetizar, profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas
nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ó Deus, nós necessitamos de ti nessa noite. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. A vontade é ficar o tempo todo aqui olhando, né? E cantando junto. Não quer cantar mais, não? No final. Mais umazinha? No final. Só mais umazinha? Tem que implorar? Só mais umazinha? Vamos fazer até vocal com você. Tá bom. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Oh, aleluia, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Oh, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afasta, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória.
pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Obrigado, Douglas. Ficou bonito demais, hein? A gente tem que fazer mais isso. Vocal também. Muito bom. Pronto? Acabou? Posso ir embora? Não. Então vai. Irmãos, uma das coisas maravilhosas que tem acontecido na nossa vida, lá em casa, é a leitura da palavra de Deus. Essa situação de 4x4 que nós estamos aqui exercendo na igreja, a cada vez que nós lemos, nós contemplamos um personagem bíblico de maneira diferente. Nós começamos a olhar e ver detalhes que nós não percebemos. E nessa noite eu queria começar mostrando para você algo muito comum que todos nós temos em casa. O que é isso aqui, irmãos? É uma sacola plástica, né? Normalmente é um saco de lixo que nós usamos na pia da cozinha ou no banheiro, tá? Ele é um simples saco de lixo. Simples. De plástico. Multicoisas podem ser feitas com ele. Então, na verdade, ele é um saco. Ainda não é um saco de lixo. Mas se eu pego um montão de papel e jogo dentro, eu trouxe aqui também uma casca de banana. Ela não quer vir, não. E boto dentro. Aí sim, ele se torna o quê? Um saco de lixo. Muito bem. Mas se eu pego e tiro todo esse saco, todo esse lixo que está aqui dentro, e pego um colar de pedras preciosas que minha esposa ganhou e me prestou, e disse: toma muito cuidado, hein, porque ele veio de Portugal. E não foi pastor Renato que trouxe. E coloco dentro desse saco, ele se transforma em quê? Hein? Uma sacola de presente, um porta-joias. Não é verdade? Mas ele é o quê? Ele é só uma sacola plástica. Dependendo do que vai dentro dela, é que ela toma significado, é que ela toma um objetivo.
Vou contar uma história para vocês. Toda noite, escurecia, e por aquela rua vinha um menino de mais ou menos 5, 6 anos de idade. E ia até a esquina daquela rua, onde tinha um bar. Esse bar, estava ali o pai daquele menino. E esse pai, ele ia lá para jogar sinuca a dinheiro e baralho a dinheiro. E para beber. Esse menino, ele ia lá para buscar o pai por volta das 10 horas da noite, porque não queria que a mãe fosse para lá por causa do ambiente. Um ambiente cheio de homens, a mãe ir lá buscar o pai bêbado. E todos os dias, aquele menino de aproximadamente 6 anos, vinha escorando o pai, bêbado, e trazendo ele de volta para casa. E trazendo ele escorado para que chegasse em casa. O pai chegava, tomava banho, tudo certo. E isso era uma constância. Depois esse menino passou a começar a beber também. E com 12 anos ele já bebia todo tipo de bebida. Bebia vodka, bebia Cuba Libre, bebia chopp. Porque o pai dele ficava tomando conta nos casamentos do lugar aonde se distribuía bebidas e refrigerantes. Como o pai era um bom nordestino, dizia o seguinte, que homem que é homem tem que beber e tem que fumar. E aquele menino, uma vez, foi carregado às gargalhadas, colocado no ombro do pai assim, e foi levado para casa desacordado, completamente bêbado. E esse menino começou a se tornar um alcoólatra. Esse menino, irmãos, era eu. Eu era esse menino. Eu era um saco que estava sendo cheio de lixo. E o meu destino hoje era não estar aqui com vocês, mas era já ter morrido de coma alcoólico. A única vez que eu abracei o meu pai, apesar do meu pai ser assim, ele era provedor em casa, mas não era carinhoso. E a última vez que eu abracei o meu pai, eu saí daqui de Teresópolis, já morava aqui, fui a Bento Ribeiro, eu tinha 40 anos. E eu fui com o único objetivo de abraçar o meu pai. E Deus falou isso ao meu coração, eu preciso abraçar o meu pai. E aí eu cheguei, oi pai, como é que estão as coisas? Ah, tudo bem meu filho, tudo certo. Meu pai já não estava enxergando porque estava com catarata. E o médico havia falado para ele que ele tinha que operar, podia operar, mas para operar tinha que parar de beber. E ele não parava de beber, ele bebia de manhã, de tarde e de noite. E eu virei para o meu pai e falei assim, ele enxergando pouco, falei assim, pai, eu vim aqui te dar um abraço. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu vim te dar um abraço. Aí abracei ele apertado, e ele não sabia como colocar os braços em volta de mim, porque ele nunca tinha me dado um abraço.
E eu abracei ele bem forte. E foi a única vez que eu consegui abraçar o meu pai. Nesse mesmo dia, ou foi em outro dia, o meu pai ia para a porta do bar de manhã, esperar o bar abrir. E ele sentava-se na calçada em frente ao bar. E eu parei o carro em frente a ele. E ele olhando para frente, estava eu e Valéria no carro. E ele não me enxergava. E eu olhava para ele. E fiquei assim, estarrecido com aquilo. Porque tudo estava conspirando para que eu me tornasse igual ao meu pai. Para que eu me tornasse um homem a exemplo do que ele era. E isso não aconteceu porque um dia minha prima, Gláucia, que mora na França, me chamou para uma escola bíblica de férias. E ali eu conheci Jesus através do livro Sem Palavras. Quem sabe aqui o que é o livro Sem Palavras, levanta a mão. Pois é. Eu me converti através do livro Sem Palavras. Um livro de cores. Um livro que falava que um homem havia morrido por mim, que me conhecia, mas eu não conhecia ele. E eu comecei a perseguir a Jesus. E aí a minha vida foi indo, e eu vivia dentro da igreja, aprendi a tocar violão na igreja. E eu nunca imaginei que eu seria pastor, eu nunca imaginei que seria cantor, eu nunca quis isso. Não era a minha vontade. Eu tinha um trabalho bom. Eu ganhava um dinheiro bom. Sustentava a minha casa bem. Eu tinha o meu apartamento que eu construí junto com a minha esposa. Eu fui educado na palavra de Deus. Pastor Amaury de Souza Jardim era um homem rígido, mas ao mesmo tempo amoroso. Ele dava bronca na gente, mas também nos abraçava. Ele tinha uma mania engraçada de passar a mão na nossa cabeça. Então ele chegava assim, você estava sentado, ele vinha para perto de você, olhando para você, não dizia uma só palavra. Aí vou passar a mão na sua cabeça, tá? Aí ficava passando a mão na cabeça, passando a mão na cabeça, por minutos. Aí depois ia embora. Se o jovem tinha algum problema, alguma coisa, aí o jovem não aguentava. Aí virava e falava assim, pastor, eu preciso falar com você. Aí o pastor dava o braço e já levava para o gabinete. Era um homem que eu nunca vi ele vestir, pastor Amaury, nada além de um sapato Vulcabras. Quem lembra do sapato Vulcabras aí, levanta a mão. Pastor Renato já falou várias vezes. Eu comprei roupa também na Impecável Maré Mansa, ali no calçadão de Madureira. Fazer a crédito, era bom a beça. Então já usei sapato Vulcabras, já usei quichute. Quem já usou quichute? Conga. A minha história, irmãos, foi se misturando com o Evangelho, foi se misturando. E quando me deram a oportunidade de vir aqui, nesse altar, falar da palavra de Deus, eu comecei a lembrar da minha história. Eu comecei a me lembrar de como Deus foi me levando, até sem eu querer, para chegar até aqui hoje. Hoje, com 61 anos, graças a Deus, mais novo que a minha esposa, que fez 62, ela me persegue.
Ela faz 62 agora. E... Eu que te persigo? Tá bom. Eu vou fazer 62 em fevereiro. Estava conversando com o pastor Renato ali, sentado ali. Tem certas coisas que você só aprende quando você chega a uma certa idade. Você desacelera mais e começa a observar mais as coisas. Tem uma ilustração do pastor Ricardo Godin, que eu gosto muito. Não gosto de algumas coisas que ele diz, mas essa ilustração eu gosto. De um pote de cerejas. Quando você nasce, você ganha um pote de cerejas. Cheinho até a boca, transbordando. E aí você começa a comer rápido. Porque a cereja é muito gostosa. E aí vai passando a vida. E quando você vê, você está no meio do pote de cerejas. E quando você vai vendo, você está já no final do pote de cerejas. E aí, em vez de você comer rápido, você começa a pegar uma cereja de cada vez. No início você pegava 3, 4. No final você pega uma, coloca na boca e vai até ela desaparecer. E vai comendo devagar, saboreando. Porque está chegando o fim. E eu com 61 anos já vivi tantas aventuras, irmãos, com Deus. E eu lendo a Bíblia, por isso que eu falei no 4x4. Eu me lembro de tantos homens que viveram aventuras com Deus. Aqui nós temos tantos homens, tantas mulheres, pessoas que já viveram aventuras com o Senhor, aventuras de milagres, de respostas, de lutas, de oração. Eu queria ler com você o texto que está em Hebreus, capítulo 11, do 35 ao 40. Hebreus 11, do 35 ao 40. Diz assim, todos acharam, irmão? Amém? Tá. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor ao nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Irmãos, a Bíblia está cheia de homens que viveram experiências fortes com Deus. Hoje nós estávamos lendo de manhã e novamente eu falei sobre Josafá, que foi pregado ontem. O medo de Josafá, o confessar o medo nitidamente dos exércitos que estavam cercando Israel. E ele faz algo que nós temos aprendido lá em casa. Falar com Deus e lembrar do que Ele prometeu. Moisés, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro e Moisés desce com as tábuas da lei, Moisés as quebra,
Deus se irrita e Deus diz: eu vou matar todo esse povo. Mas Moisés, que conhecia o Senhor e falava com ele face a face, naquele jeitinho, somebody love, falou com Deus e disse assim: Senhor, eu sei que tu és o Senhor de tudo, mas tu tirou o povo do Egito, trouxe para esse deserto. Esse povo vai morrer no deserto, você vai matar esse povo. O que é que os outros povos vão dizer de ti? Que você tirou esse povo para matar? O que é que os povos pensarão de você, do Senhor? E o Senhor não é assim, o Senhor prometeu. E ele começou a lembrar tudo que Deus havia prometido para aquele povo. Josafá começou a lembrar tudo que Deus havia prometido para aquele povo. E aí você vai vendo Enoque, que andava com Deus, que falava com Deus. Abraão, o amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus porque conversava com Deus. E todos esses homens, eles conversavam, e uma palavra muito comum entre eles era sempre a lembrança do que Deus havia falado. Entenda bem isso que eu estou dizendo para você. Foi um segredo que eu e Valéria aprendemos ali sentado na mesa da nossa sala. Lembrar ao Senhor o que o Senhor prometeu, o que o Senhor disse, o que o Senhor falou sobre nós. E a Bíblia está cheia de promessas para a minha vida, para a sua vida. E aqueles homens, e não só Moisés, não só Abraão, Josué, Josafá, Davi. Quantas vezes Davi falava com Deus: Senhor, lembra-te que tu prometeste isto ao teu povo. Lembra que tu falasse isto. Lembra que tu disseste isso. E aí esses homens que tinham o coração quebrantado, que sabiam que Deus era soberano, eles apelavam para a palavra do próprio Deus. E hoje eu tenho orado muito assim. Eu tenho orado falando: Senhor, lembra que tu prometeste a bênção para a minha família. Lembra que tu prometeste a bênção para aquele que é justo, para aquele que segue os teus caminhos. Lembra que tu prometeste a tua bênção para aquele que te teme, para aquele que te respeita, para aquele que te ama, para aquele que obedece a ti. Ontem nós ouvimos falar sobre obediência também. Não é só você chegar e falar para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim, do que tu prometeste a mim. Não, é ter também uma vida, uma conduta de servo, de serva de Deus, que corresponde ao que a palavra de Deus nos orienta. Eu lembro da história de Jó, todo machucado, perdeu tudo, todas as coisas. E no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele fala, e é um versículo que todos nós sabemos, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele diz também: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa palavra de Jó não é uma palavra explicativa, não é uma palavra dizendo: eu compreendi tudo o que tu fizeste comigo. Não. Mas os olhos de Jó viram que Deus é o soberano e que Ele é que conduz a nossa vida da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós não somos donos da nossa vida, irmãos. Quantas vezes eu chorei por tantas coisas que eu queria, mas Deus não me deu.
Quantas vezes eu olhava para os lados e achava que seria aquela porta que seria aberta, mas não, porque a Bíblia diz que Deus faz caminho no meio do deserto, que Deus ele faz caminho aonde não há caminho, Ele traz a resposta de onde não pode vir resposta. Quantas vezes eu recebi palavras de pessoas no supermercado, quantas vezes eu recebi palavras de pessoas que não eram nem crentes, falavam comigo. Quando Valéria esteve doente, que ela foi fazer a quimioterapia por causa do câncer, eu pensava que já tinha terminado tudo, ela já tinha feito a operação, já tinha feito tudo. Foi uma jornada de mais de 8 anos, irmãos. E eu do lado ali de Valéria e no INCA, lá em Vila Isabel. E lá no INCA, a gente olhava aquelas mulheres abandonadas. Porque a mulher, quando ela tem câncer, infelizmente, para os homens, ela não presta para mais nada. Mulheres chorando, mulheres precisando de um abraço. Quantas palavras nós demos ali, naquela fila do INCA. E quando eu entrei e pensei que tinha terminado tudo, uma médica japonesinha, pequenininha, virou e falou: Dona Valéria, então agora que a senhora já fez tudo, agora a senhora vai entrar na sessão de quimioterapia. Irmãos, homens, vocês que estão aqui, o meu semblante caiu, como se a minha cara tivesse caído no chão, e ela percebeu. E ela chegou e falou para mim: Seu Marcos, o senhor tem que levantar a mão para o céu, porque sua esposa vai fazer 4 sessões de quimioterapia. E aqui no INCA, tem gente que vem todo dia para poder fazer a quimioterapia, para poder viver. A Gabriela tem que estar fazendo estágio aqui no São José. E ela sabe o que é isso. Sabe que às vezes não tem remédio. Sabe que às vezes é um placebo, porque a pessoa vai morrer. E depois disso eu pensei que tinha acabado. E aí não, deu no outro seio. E volta tudo de novo, faz biópsia, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E aí, radioterapia. E lá vamos nós. E agora os irmãos souberam de novo, a prótese, a igreja ajudou, irmãos ajudaram. A prótese da Valéria ficou podre. Nós tivemos que jogar fora essa semana. Podre. E já estava entranhada dentro das costelas. Como é que a gente vive uma vida, irmãos, sem entender que Deus é soberano? Sem entender que se nós não confiarmos no Senhor, nós já somos uns fracassados, os derrotados e os inúteis. É o Senhor que nos levanta a cada manhã. É as misericórdias dEle que nos ergue, nos põe de pé. É ela que nos faz caminhar para o trabalho. É ela que nos dá esperança, irmãos. É ela que nos leva adiante. É ela que nos diz quando parar. E quantas vezes ontem mesmo estava falando, na última programação, falando com alguém, dizendo: a minha voz é uma voz de uma pessoa de 60 anos, e às vezes eu não alcanço mais as notas. Aí as pessoas descem o tom, e no meu coração falo: não, eu queria que Deus me levasse para outro lugar para fazer outra coisa. Mas não, continuo eu indo às igrejas, e continuo cantando, pregando, e continuo fazendo, e é o mesmo arado de 30 e tantos anos atrás.
carregando e chorando, irmãos, porque a gente depende das igrejas para sobreviver. E Deus laçou a minha vida, me trouxe, assim como laçou a vida desses homens, de Jó, de Davi. Eu coloquei outros aqui também, coloquei Daniel, coloquei Pedro, coloquei Paulo, que na verdade era um perseguidor. Jesus transforma a vida dele completamente. E eu falei assim: Senhor, se há alguma coisa que eu posso pregar à noite, é a minha própria vida. E mostrar para vocês que estão aqui à noite, homens e mulheres, que eu não estaria aqui, nem minha esposa, nem meus filhos, se não fosse o poder de Deus. Eu devo a Ele. E eu não me canso de, a cada refeição, a cada momento que eu vejo o pão no café da manhã, que eu vejo a comida que eu como, eu falo: Senhor, muito obrigado, porque nesses anos eu tenho sido sustentado pelo Teu povo. É o Teu povo que coloca essa comida, que é Tu que faz isso, através de pessoas. Foram pessoas que ajudaram a minha esposa a ser operada. O que eu posso fazer mais, irmãos, a não ser lançar minha vida aos pés do Senhor? Isso que eu falo para você é muito sério. A gente não pode brincar de ser crente, porque o Evangelho, irmão, é um assunto extremamente espiritual. As coisas da carne são entendidas pelas pessoas da carne. E as coisas espirituais são entendidas pelas pessoas espirituais, diz o apóstolo Paulo. Se você quer viver uma vida espiritual, se lance aos pés do Senhor Jesus. Não é esse papo de reivindicar. Tem muito pastor que fica dizendo isso: eu quero reivindicar. Você não vai reivindicar nada a Deus, rapaz. Quem é você na fila do pão? Tu não pode nem chegar perto de Deus se não for então pelo intermédio do Senhor Jesus. A tua oração não chega porque você não sabe orar. O Espírito é que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar. E é Ele que leva o nosso clamor, que leva a nossa gratidão, que leva, passa por Jesus e chega ao trono de Deus. E é assim o processo. E eu vejo tanta gente achando que é alguma coisa. Irmão, nós não somos nada. Nós somos pó da terra. O salmista diz que nós somos como a flor, que o vento sopra e se dissipa. Por isso, nessa noite, eu queria dizer algo muito importante para você. E eu coloco a minha vida rasgada diante de vocês e digo o seguinte: você precisa confiar no Senhor. Você precisa. Ontem o pastor Marcelo estava dizendo o seguinte: o Senhor é o último que a gente procura. Quando a gente tem problema, a gente procura o pastor, procura não sei quem, procura todo mundo. E por último, quando não tem mais nada, a gente vai e procura o Senhor. Enquanto que é o Senhor o primeiro, Ele é o primeiro a ser procurado. É o primeiro que você tem que dobrar o joelho. É o primeiro que você tem que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E eu fico me lembrando daquele homem que a Bíblia diz que ele entrava no templo esmurrando o peito, dizendo isso: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador.
Eu sou pecador. Bem-querer, quando foi feita, as pessoas gostam muito dessa música, mas ela foi feita dentro de um ônibus. Eu tocava guitarra na igreja de Bento Ribeiro. E eu tinha uma casa, uma loja de vídeo. Aí, foi na época em que teve o segundo turno, com Collor e com Lula. No outro dia, depois da eleição, eu fui, e a loja estava arrombada. Levaram as fitas, levaram tudo. Eu sentei na calçada, botei a mão na cabeça, fui para casa. Abracei Valéria, comecei a chorar. A gente não tinha economias, não tinha nada. Nada. Gabi e Rebeca eram pequenas. E eu não sabia de onde ia buscar dinheiro. E aí arrumei umas moedas, fui para o outro lado de Bento Ribeiro e peguei o ônibus de Nilópolis, Cascadura, mais ou menos umas 2 horas da tarde. E ali sentei sozinho dentro do ônibus com um trocador. Antigamente, hoje não tem mais, mas tinha um trocador e tinha um motorista. E eu abaixei a minha cabeça, meu coração. Eu estava indo na Pioneira Evangélica, lá em Nilópolis, para ver se arrumava alguma capa de disco para poder ilustrar e ganhar algum dinheiro, fazer alguma coisa para o Guilherme, que é meu amigo. O Guilherme é o baterista do Catedral, do grupo Catedral. E aí eu cheguei lá, antes de chegar lá, dentro do ônibus, eu falei assim: Senhor, e essa é a pergunta que a gente sempre faz: por que você fez isso comigo? E aí eu senti um calor dentro do meu coração. E ali, como se eu tivesse ouvido a voz de Deus, é algo assim, que só quem sente sabe o como é. Deus falando assim: por que você fez isso? E eu não entendi nada. E o cerne dessa música é o seguinte: porque tudo que vem da tua mão, que se estende e me abençoa. Eu não tinha nada, irmãos. Eu não tinha dinheiro. Então, ali dentro daquele ônibus, eu comecei a aprender a adorar a Deus no meio da tempestade, a adorar a Deus no meio do vale, a adorar a Deus na situação que você não tem resposta. Mulher, adorar a Deus quando você está fazendo almoço, quando você pensa: o dinheiro não vai dar, como é que eu vou fazer? Essas coisas não têm resposta, os vales estão aí. Davi sabia disso. Aquele pastorzinho lá de ovelha. E ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo no vale, na aflição, na doença, no câncer, e tudo que possa acontecer na sua vida e na minha vida, nós vamos chorar, mas o consolo de Deus vai estar presente, irmãos. Ele vai estar presente. Ele não nos abandona, nós é que abandonamos o Senhor. Viramos as costas para Deus, por coisas fúteis, por coisas banais, porque não gostamos da palavra do pastor, porque a música não foi tocada direito, porque não nos chamaram para participar disso, daquilo. Gente, por que isso? Nós estamos aqui por causa do Senhor. Viemos a essa casa por causa do Senhor. Essa casa existe por causa do Senhor. Foi tudo para o Senhor, tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Então, irmãos, às vezes eu fico sentado ali, e às vezes eu gosto de sentar naquele cantinho ali. Aquele cantinho já tem a marca do meu corpo naquele banco ali, assim.
A gente estava comentando. E às vezes eu choro com uns cânticos, porque eu lembro do que eu sou. Do que eu sou, eu não sou nada. As pessoas às vezes falam assim: Marcos Góes, você influenciou uma geração. E eu olho para a pessoa e me lembro de uma palavra que eu aprendi por esses dias. Você pode dar honra a alguém, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Mas glória não. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é só dele. E sempre será dele. Então, o que eu quero, eu não tenho essa dimensão. Eu falo para as pessoas: você não tem. As pessoas me perguntam: você não tem essa dimensão? Eu digo: não tenho e nem quero ter. Eu não quero ter. Eu quero poder entrar pelos portais celestiais e Jesus me encontrar e dizer assim: meu servo, que bom que você fez. Muita gente está aqui porque você obedeceu a minha voz. Por isso, nessa noite, ao ver essa orquestra tão bonita, ao ver os homens cantando, ao ver você sentado aqui na igreja, eu louvo o nome do Senhor. Eu louvo, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é isso, nós vamos avançando. Nós vamos avançando e saqueando o inferno. Nós vamos tirando as pessoas da mão de Satanás. Nós vamos trazendo de volta aqueles que foram embora por problemas fúteis e voltam e sentam aqui e começam a cantar e começam a adorar o Deus da vida deles, da vida de cada um de nós. Aprenda isso, irmão. Você não vem aqui para cantar. A minha voz é feia, irmãos. Ela é bonita porque quem sai de mim é o Espírito Santo e não é a minha voz. E ela chega ao seu coração. Essa é a visão espiritual das coisas que a gente precisa aprender. Que esses homens que eu falei aqui, eles aprenderam. Não é evento, irmão. Eu fazia o flashback, as pessoas... Pastor Renato sabe disso, que eu já conversei com ele isso. As pessoas falam: vamos fazer um flashback. E eu já disse isso. O flashback, ele não é para ficar marcado como um evento na sua vida. É para ficar marcado como uma experiência espiritual que você teve diante de Deus, louvando ao Senhor. É isso que a igreja faz, irmãos. Você tem que entender que é isso. A igreja não é uma organização. A igreja não é um clube onde você vem, senta e se diverte. Você entra por essas portas para adorar junto com seu irmão ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué, de Davi e de todos esses homens que um dia rasgaram a própria vida e se entregaram à vontade de Deus. Entregue-se à vontade de Deus. Entregue-se completamente e não deixe que nenhuma palavra de nenhum homem seja a palavra responsável de ter tirado você da presença de Deus. Porque Deus manda pessoas para fazerem isso. Para falar ao seu ouvido, para você sair da casa de Deus, para você sair do ministério, para você sair das coisas. Não faça isso. Você não serve a pastor Renato, que é o presidente da igreja, não serve a mim, não serve a ninguém aqui, você serve ao Senhor. E é a Ele que você dá a glória por aquilo que você faz. Ninguém sabe as pessoas que contribuíram para que Valéria pudesse fazer a operação. Porque são homens e mulheres no anonimato,
E é assim que a obra de Deus é feita. Estava lembrando com o pastor Kaiser ontem. Jesus fala assim: quando você for falar com Deus, não vá para as praças, não vá para a frente das sinagogas, mas entra no teu quarto, aleluia. Dobra os teus joelhos e fala com o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto lhe responderá. É no secreto. No secreto é mais gostoso, irmão. No secreto Deus ouve com prazer. No vale Deus ouve com prazer. Então, a minha palavra para você hoje, e assim eu termino. Hoje eu estava falando, ontem nós estávamos falando com o Ricardo, esposo da Monique. E eu falei para ele, a nossa vida se misturou tanto com o Evangelho, que eu não consigo mais me ver fora da palavra de Deus. Tudo que eu faço, eu busco fundamento na palavra de Deus. Eu busco saber o que é que Deus quer. Não sou perfeito não, irmão. Não, sou cheio de falha. Cheio, mas muita falha. Peco também. Mas o meu pecado é um acidente de percurso. Porque quem vive pecando, meu irmão, é porque nunca viu a Deus e nunca o conheceu, diz o apóstolo Paulo. Mas quem ama a Deus vive buscando a vontade de Deus. Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Eu já disse aqui que eu amo muito essa igreja. Eu amo os pastores dessa igreja. Eu amo as pessoas que trabalham nessa igreja. E para mim não há menor nem maior. Todos têm o mesmo peso, a mesma honra. Que você possa continuar lendo a palavra de Deus. Leia a Bíblia. E você vai ver homens que são iguais a você, mas que se rasgaram para que a vontade dele fosse cumprida. Eu sou um desses homens. Jamais chegaria aos pés de Paulo, de Pedro, quem sou eu? Mas eu tenho buscado, através das experiências que eu tenho vivido, eu e a minha esposa, tenho buscado conhecer mais de Deus. E é por isso que eu termino falando o que Jó disse. Eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Eu vejo como tu és poderoso. Como tu és capaz de mudar a sorte. Como tu és capaz de fazer tudo. O teu problema é galho fraco para Jesus. Galho fraco. O que Ele quer é o seu coração submisso. Submisso. Quebrantado. Diante de Deus. Fique de pé, coloque as suas mãos no seu coração, se você quiser. Se você puder e quiser, faça isso. Aliás, ultimamente eu tenho sido muito xingado na internet. Porque nesses anos de experiência no louvor e adoração, eu tenho colocado assim uns vídeos de 1 minuto. E eu fui falar sobre deixar o povo em pé muito tempo. A quantidade de gente que me xingou, irmão, foi muito grande. E eu falei, obrigado, Jesus. É sinal de que eu estou fazendo a diferença. E eu vou continuar gravando esses vídeos e passando o que eu aprendi. E uma das coisas que eu quero que você seja também
é um propagador. Imagina você chegar no final da tua vida, irmão, irmã, e você olhar para trás e você não fez nada, não construiu nada, não levou ninguém a Jesus. Imagina como você vai se apresentar diante do Mestre. Mas eu cantei. Jesus até fala isso. Aqueles que vão chegar diante de mim e vão falar: no teu nome expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus fala: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Eu quero ser conhecido de Jesus. Eu quero ser conhecido pelo inferno. Eu quero ser conhecido pelo diabo. Eu quero que ele saiba que eu sou Marcos Antônio Góes de Araújo, remido e lavado no sangue de Jesus, e vou levar quantos eu puder para o céu. E eu quero que você também seja assim, que quando você for, as pessoas lembrem de você como uma mulher, um homem usado pelo Senhor. Feche os seus olhos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Uma palavra que saiu dentro da minha alma, Senhor, dentro do meu coração. Não foi nada disso que eu pensei de falar, mas Tu me deste essa palavra. Obrigado. Obrigado porque eu estou há mais de 20 anos nessa igreja, Senhor. Pessoas vieram me perguntar quantas vezes, o que é que eu estou fazendo aqui. Eu também não sei, mas eu estou aqui porque Tu me chamaste para ficar aqui. E enquanto Tu não falares nada, eu continuarei aqui, Senhor, diante de Ti, diante dos meus irmãos, servindo aos meus irmãos, servindo a Tua obra. Abençoa as nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais para nós vermos, alcançarmos a dimensão do Teu poder, alcançarmos a dimensão do que Tu és. Tu não és nosso amiguinho, Tu não és o nosso coleguinha de escola, Tu és o nosso Deus, o Santo dos Santos, o poderoso, o Rei do Universo. Faz com que tenhamos essa noção na nossa vida e que cada vez mais confiemos em Ti e coloquemos a nossa vida nas Tuas mãos. Ajuda-nos a trazer gente para a Tua casa, para que venham conhecer de Ti, Senhor. Traz, Senhor, dos valados, Senhor, traz dos lugares mais escuros aqueles que Te abandonaram, Senhor. Vai lá com o Teu Espírito Santo, usa as pessoas para irem lá buscá-los, Senhor, porque eles são Teus e precisam estar aqui. Ajuda-nos, abre a nossa visão e o nosso coração, tira o medo, o egoísmo, tira aquilo tudo que não presta e faz da nossa vida uma bênção. Nós queremos ser uma bênção. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam: você é uma bênção. Oh, coisa gloriosa, Senhor. Podemos ser recebidos, abraçados, e as pessoas dizerem: você é uma bênção da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Agradeço, Senhor, a liderança dessa igreja, a liderança dos homens que me deixaram compartilhar um pouquinho de mim aqui nesse altar. Abençoa-nos em nome de Jesus. Eu queria pedir, se você quiser, dê um abraço gostoso no seu irmão e fala para ele: